Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Esse é o clamor de um cego. Eu sou o pastor Walter, você está no Não Estou em Crise, Estou em Cristo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. É fácil, é só clicar aí no inscrever-se e pronto, já está. Não paga nada, é grátis, né? E curta também, não saia sem deixar a sua curtida aí. E se puder, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Vamos lá. Bartimeu, sentado à beira do caminho, fazendo o quê? Mendigando. O texto diz que ele estava lá à beira do caminho, mendigando. E de repente ele escuta o rumor, né, aquele alarido todo de uma multidão chegando, e ele se assusta e pergunta o que é. Alguém diz, Jesus está passando por aí. Naquele momento eu fico pensando como Bartimeu passou tanta coisa na cabeça dele, mas eu quero considerar algumas coisas básicas. Talvez a coisa mais importante que Bartimeu tenha pensado é: eu sou um cego, e isso não tem como mudar. A primeira coisa que você precisa entender é quem você é, sua real condição. Bartimeu diz, eu sou cego e estou irremediavelmente perdido. Naquela época, um cego não tinha muito o que fazer. Hoje, um cego pode exercer várias profissões, mas naquela época, o que sobrava era a mendicância. Ele ia à beira do caminho para mendigar. Então, ele está lá mendigando e ele escuta aquilo ali e ele diz, espera aí, eu sou cego. Primeira coisa, estou irremediavelmente perdido. Eu já ouvi falar desse Jesus e ele está aqui agora. E talvez seja a única chance que eu tenha de mudar de vida. E quando ele entende isso, quando ele assume a sua identidade, eu sou cego, eu perdi a visão. E por que eu falo perdi a visão? Porque Bartimeu não é cego de nascença. Você vai ver lá no texto, quando Jesus diz para ele, que queres que eu te faça? Ele diz assim, Senhor, que eu torne a ver. Ué, ninguém pode tornar a fazer uma coisa se nunca fez antes. Ele não podia voltar a ver se nunca tinha visto antes. Então, ele não era um cego de nascença. Ele perdeu a visão no meio do caminho. Sabe, muitos de nós perdemos a nossa visão espiritual ao meio do caminho. Por N motivos, uma doença, um diabetes, né? Às vezes você bateu de frente com o seu pastor, brigou com o irmão lá na igreja, adoeceu e perdeu a visão. Mas o grande problema, e alguém já disse, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Às vezes eu perdi a visão, me esfriei na fé, eu estou mal, mas eu não reconheço. Não, eu estou bem, está tudo bem. Às vezes o pastor chega, querido, o que está acontecendo? Eu estou vendo que você não está muito... Não, pastor, não precisa se preocupar comigo. Eu estou bem, pastor, tem muita gente aí que precisa se preocupar, comigo não precisa se preocupar. O pastor conhece suas ovelhas e ele sabe que só de olhar ele está vendo que você está com problema, mas você não admite que tem problema. Você perdeu a visão em alguma parte do caminho e o que você está fazendo agora? Mendigando, meu irmão, exatamente você já viu que alguns mendigos espirituais na igreja, gente que só vai à igreja para pedir. E posso te falar uma coisa, se você chegar para um mendigo hoje, né, e você falar para ele, quanto você consegue aqui arrecadar por dia? R$100. Aí você vai falar assim, bom, vou fazer o seguinte, eu vou te dar R$1.000.
por 10 dias você nem precisa voltar aqui, você vai pegar esse dinheiro e vai descansar. O que você acha que ele vai estar fazendo no outro dia? Vai estar lá do mesmo jeito. Porque ele só sabe fazer isso. Ele só sabe fazer isso. Muita gente na igreja só sabe ir para pedir. Tem alguma coisa errada em pedir? Não. A Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então, tem alguma coisa? Não. Mas tem gente que só faz isso. Porque perdeu a visão. Quando você tem visão, as pessoas que tinham visão estavam ao lado de Jesus, andando, fazendo aquele barulhão, aquela coisa toda, aquela festa, né? Mas ele que perdeu a visão estava à beira do caminho, mendigando. Então, tem muita gente na igreja mendigando, só pedindo, né? Não sabe fazer outra coisa. Agora, é interessante que Jesus, quando ele vê, ele começa a clamar. E diz o texto que Jesus parou. Parou. Posso falar uma coisa? Deus tem muita coisa para fazer. Deus não vai... eu acho que ele tem tanta... A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que ele autorize, um fio de cabelo da sua cabeça. Você imagina Deus autorizando tudo isso acontecer? Cada coisa, cada problema, cada dificuldade, situações do dia a dia, ele está no controle de tudo. Então eu fico pensando, não é qualquer clamor que vai fazer Deus parar. Jesus não para por qualquer clamor, sem querer menosprezar, mas não é qualquer clamorzinho que vai fazer Jesus parar. O clamor que faz Jesus parar é o clamor que parte de um coração quebrantado, contrito, consciente da sua pequenez, da sua necessidade. E Bartimeu disse: eu sou cego e quer saber, não tem jeito, eu estou perdido. A minha única chance está passando aqui. Ele começa a clamar. Muita gente vai contra ele. Para aí. Você acha que Jesus vai dar atenção para um mendigo como você? Mas ele clama ainda mais. Ele clama ainda mais. E aí Jesus escuta esse clamor e para. Jesus não para por qualquer clamor. Precisa ser um clamor de verdade, do profundo, a hora que você entender: ei, eu estou errado. Fui eu que me afastei, fui eu que deixei o Senhor. Eu não posso culpar o pastor, os irmãos, aquele. É minha culpa. Eu não entendi, eu agi errado, eu tomei atitude errada. Se você entende isso e começa a buscar, saiba de uma coisa: Deus pode estar fazendo tanta coisa e ele tem tanta coisa para fazer, mas ele para te ouvir. Tem alguém lá naquela cidade, naquele bairro, naquela rua, clamando por mim, e ele para, e ele manda trazê-lo, e eles trazem. E quando ele traz, ele diz assim: que queres que eu te faça? Interessante como é que Jesus chega para um cego e pergunta: o que você quer que eu te faça? Será que Jesus não percebeu que ele era cego? Claro que percebeu. Um cego você vê de longe, você sabe que ele é cego. E ele diz: o que é que você quer que eu te faça? Ele queria saber qual era o desejo real, mais profundo do seu coração. E, se você parar para analisar, ele podia pedir muita coisa. Ele disse: Jesus, eu preciso de alguém para me ajudar. Jesus podia ajudá-lo, levantar alguém para ajudá-lo, mas ele ia continuar cego. Ele dizia: Senhor, eu preciso de uma casa, eu não tenho uma casa para ficar. Jesus podia dar uma casa para ele, mas ele ia ser com casa e tudo cego. Jesus, eu preciso, sei lá, de um camelo, um jumentinho para todo dia, né? Eu ando tanto para chegar aqui. Jesus podia dar a casa, o jumentinho, alguém para ajudar, né? Jesus podia fazer muita coisa, mas ele ainda ia continuar sendo cego. Você entende que ele podia pedir um monte de coisa para Jesus? Jesus queria saber: eu quero saber o que é a real necessidade sua, o que você realmente precisa. E talvez hoje Jesus está dizendo: filho, o que realmente você quer? Você pode dizer para Jesus: ah, Jesus, eu preciso de um carro novo.
Jesus pode te dar um carro novo, mas se você perdeu a visão, vai continuar cego espiritualmente. Ah, Senhor, eu precisava de uma casa melhor. Jesus pode te dar uma casa melhor, mas se você perdeu a visão, você vai continuar cego espiritualmente. Está entendendo que você pode dizer muita coisa para Jesus, mas isso não muda a sua real necessidade, que é a sua cegueira espiritual. Você chegou a esse estado porque perdeu a visão, a comunhão, a alegria de viver. E aquelas pessoas que estavam juntas, a alegria de caminhar junto com Jesus, o cego perdeu tudo isso. E ele é consciente, ele começa a clamar. Meu irmão, a hora que você tomar consciência de quem você é, e no estado em que você está. Meu irmão, tem aqui nesse texto diz que ele lança, quando Jesus manda chamá-lo, ele lança fora a sua capa. Por que ele faz isso? Porque aquela era uma capa suja, fétida. Ele andava com ela todos os dias, sentava em cima dela todos os dias, e eu fico imaginando que é uma capa talvez mal cheirosa, uma capa suja, mas como ele não tinha a visão, ele não percebia. E quando você anda com uma roupa, talvez que o cheiro não seja tão bom, você vai se acostumando com aquele cheiro. Mas se ele tivesse a visão, ele iria ver, meu Deus, eu estou andando com essa capa suja desse jeito, nossa, ela está até cheirando mal. Mas ele perdeu a visão. E ele sabia que se Jesus restaurasse a visão, ele não poderia mais continuar com aquela capa. Talvez você tenha sujado as suas vestes espirituais, e muito, com um monte de pecado, e que coisas que foram se acumulando aí, coisas que se você tivesse a visão, você não permitiria. Mas como você perdeu a visão, você vai aceitando isso e vai vivendo isso como se fosse normal. Não é. Hoje, lança fora essa capa, essa sujeira, arrependa-se e clame: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vou garantir uma coisa para você: se esse clamor partir do profundo do seu coração, com toda a sinceridade, Jesus para o que ele está fazendo, imediatamente manda te chamar. E ele começa a mudar a sua vida e a sua história. Eu creio que ele está hoje desejoso de ouvir o seu clamor, de ouvir a sua oração. Pare. Reconheça quem você é, reconheça o que você se tornou. Se arrependa, peça perdão. Clame por misericórdia. Ele para, chama você e muda a sua história. Deixa eu orar por você. Pai, eu oro por esse homem, por esta mulher, por esse jovem, talvez perdido, Senhor, sem saber, já perdeu a visão há tanto tempo, mas fica tentando, Senhor, de alguma maneira disfarçar isso, dizendo: não está tudo bem, não está bem nada. Falta alegria, gozo, paz. Senhor, falta aquela comunhão que ele perdeu lá do início da sua conversão. Deus, que hoje venha uma profunda consciência do estado em que eu me encontro, e que eu tenha a coragem de começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, não importa o que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor vai parar e vai dizer: traga-o. Oh, Pai, e só nessa atitude de lançar fora a capa e ir até Jesus, a vida começa a mudar. Pai, eu declaro em nome de Jesus que hoje começa uma mudança, que ele volte a ter a visão espiritual que ele perdeu lá atrás, e que ele comece a enxergar os privilégios de estar na tua presença, de caminhar junto com o Senhor. Eu o abençoo com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe rica, poderosamente. Amém? Que você tenha um novo reinício, que os seus olhos sejam abertos. Se você ainda não curtiu, deixa a sua curtida aí, né? Se não se inscreveu, se inscreva e também compartilhe com o máximo que você puder. E a gente se vê nas nossas próximas postagens.